Eu quero falar de um assunto muito sério. Vou falar com você aqui sobre revelação. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Irmãos, eu tive umas experiências com esse tipo de coisa que eu acho que é válido falar aqui para você. Eu recebi um vídeo hoje que eu achei bem interessante. Eu quero até mostrar para você aqui. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Existe um livro escrito a teu respeito. Deus escreveu. Olha o que diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A primeira coisa que nós devemos entender é que sim, Deus tem algo escrito a nosso respeito. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Agora eu te digo uma coisa, você não precisa ficar apavorado para saber o que está escrito lá. Porque Deus deixou uma cópia daquele livro para você consultar hoje. É a palavra dele. Por isso eu creio que a palavra de Deus é a maior fonte de revelação daquilo que Deus tem para mim. Mas isso não quer dizer que Deus não possa usar um profeta, alguém para falar comigo. Que Deus não possa usar um sonho para falar comigo. Que Deus não possa usar a natureza para falar comigo. Deus fala da maneira que Ele quiser. Mas eu creio que a principal forma de Deus falar comigo é através da sua palavra. Agora se liga nesse vídeo. Todo mundo quer revelar CPF, revelar identidade, revelar placa. Por que não revela adultério, não revela prostituição, não revela imoralidade, não revela pedofilia, Por quê? não revela, meu amado, a imoralidade escondida? Por quê? Sabe por quê? Sabe por que não se revela isso? Sabe por quê? Sabe por que não se revela esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa não promove reveladores. É isso. Agora que fique claro, existem pessoas sim que são usadas por Deus com o dom de revelação. Agora também não se pode negar que existe uma outra classe de pessoas que usam desse dom para alavancar nas suas vidas. Como disse o pregador nesse vídeo, eu me pergunto o porquê. Por que Deus revelaria um CPF, um RG? Por quê? Eu me pergunto por que e para que esse Deus parece estar desesperado e começa a usar seus profetas para revelar número de documento. Por que esse Deus então, se ele quer impressionar mesmo, não revela o número da Mega Sena? Não seria uma boa? Quando você observa na palavra de Deus, você não vê Deus chamando o povo para que o seguissem através de revelações. Mas você vê Jesus chamando o povo ao arrependimento, mas chamando o povo para tomar a sua cruz e segui-lo. Então parece que o Deus do Evangelho não é o mesmo Deus que anda revelando CPF. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa coisa da revelação, ela é tão perigosa que ela se torna um vício. Eu conheci muitas pessoas que nunca conseguiram firmar os seus pés numa igreja porque viviam correndo atrás de revelação, atrás de profecia. Entenda uma coisa, meu irmão, se Deus quiser falar com você usando a boca de um profeta, Deus vai falar em qualquer lugar. Você não precisa correr atrás. Você pode perceber que as pessoas que correm atrás desse tipo de coisa, atrás de revelação, atrás de... Irmão, são pessoas que não conseguem permanecer. Porque quando elas vão atrás de uma profecia, de um profeta, de uma revelação, elas chegam ali e, lógico, né, acontece a revelação. Aí acontece no primeiro culto, no segundo, no terceiro, no quarto já não acontece mais. No quinto já acabou, virou intimidade. Aí sabe o que ela faz? Essa igreja não é para mim. E aí essa pessoa vai para outro lugar. E lá acontece a mesma coisa. E no final das contas, onde fica a sua fé? De uma coisa você pode ter certeza. A hora que você quiser ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia. Porque Deus fala na palavra dele. Eu conheci muitas pessoas que saíram da igreja porque receberam profetadas. E se isso aconteceu com você, é tempo de você se arrepender e voltar para a casa do Senhor. Revelação de verdade não acontece quando você quer. Ela acontece quando você menos espera. Eu me lembro de uma vez que eu estava subindo um monte para orar. A gente estava no escuro, irmão. Na trilha, pessoas desciam do monte e outras subiam. E eu estava subindo o monte.
Eu só via aquela escuridão e sabia que pessoas estavam passando do meu lado. E naquele dia, enquanto eu subia o monte, uma pessoa me parou naquela trilha, e eu não conseguia ver o rosto dela, parou falando em línguas estranhas, colocou a mão no meu ombro e disse assim, ó, eu vejo você voando de avião por todo o Brasil. Eu vejo Deus te usando e te levando para muito longe. Irmão, foi tão forte aquele dia que eu não esqueci. Primeiro porque eu não estava procurando esse tipo de coisa. Porque aconteceu assim, ó, repentinamente. E esses dias eu estava no avião e o Espírito Santo me lembrou daquele dia. E eu me alegrei naquele momento. E entendi e compreendi que aquela profecia veio de Deus mesmo. Agora também eu já recebi profetada. Uma vez eu estava numa igreja pequena, né, num curso que eu fazia. Eu estava lá no momento do louvor. Veio um jovem e começou a orar por mim. Colocou a mão nas minhas costas e começou a orar por mim. E aí ele, na época, irmãos, ele começou a orar e falou assim, eu tenho uma palavra profética para você. Eu falei, ah é? Amém. Aí ele começou a falar em línguas e falou assim, ó, eu vejo que Deus está te libertando do cigarro. Eu falei, irmão, mas eu não fumo, nunca fumei na minha vida. Ele ficou sem graça. Eu falei, cara, vai orar mais, mano. Vai orar, cara. Sai, dá licença, deixa eu na minha aqui, você tá viajando. Aí ele saiu, né? Profetado, irmão. Mas de um lugar eu nunca me apartei. Da revelação que existe na palavra de Deus a meu respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus para a tua vida. E se a Bíblia, a palavra de Deus, não for suficiente para você, significa que você não entendeu. Significa que você tem que se arrepender e se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Deus não é mágico, Deus não tem que revelar nada para você a fim de impressionar você. Deus não precisa disso. Porque o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás foi a maior revelação do amor de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. João capítulo 9, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não corra atrás de revelações. Apenas creia em Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.